Em alguns segundos, a mensagem que você quer assistir já vai começar. Mas antes, ajude o Pastor Valdir Brasil a impulsionar esse canal. Se inscreva, curta e compartilhe. E não esqueça de ativar o sininho de notificações. Canal PR Valdir Brasil. Que a paz de Cristo invada o seu coração. Amém. Nós estamos direto do templo do Sei Itaipu em Niterói e nós temos uma missão. A nossa missão é gerar vencedores. Eu quero compartilhar com você, no ano de viver coisas maiores, a palavra que Deus plantou no meu coração. Viver coisas maiores, cumprindo a aliança que não pode ser quebrada. Abra comigo a sua Bíblia, livro do profeta Jeremias, capítulo 31, e apenas o verso 33. E a palavra do Senhor nos fala: mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daquele dia, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. A gente percebe que Deus é um Deus de aliança. De Gênesis a Apocalipse, Deus chamando o homem para a comunhão, Deus chamando o homem para a aliança. Mas a gente percebe também que o pecado tem feito separação entre Deus e o homem. Deus cria Adão, segundo a sua imagem e a sua semelhança. E vem o pecado e faz separação. Deus queria comunhão com o homem todo dia. Esse é o propósito do coração de Deus. Deus não tem prazer na condenação do ímpio. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Mas Deus quer que todos conheçam a verdade, que é Jesus Cristo. Por isso, Deus vem tentando em todo o tempo fazer uma aliança de escape para a vida do homem. Adão peca, viola princípios contra Deus, é expulso do jardim, e a vida continua, e o homem pecando, e chega a um ponto que Deus se arrepende de ter criado o homem. E Deus resolve exterminar a raça humana. Mas quando Deus olha para Noé, a palavra diz que Deus viu em Noé um homem justo. Noé andava com Deus. E quem anda com Deus tem aliança com Deus. E quem tem aliança com Deus sempre tem a bênção do Senhor. Noé andava com Deus. E por isso Deus preservou Noé e a sua família. E Deus faz uma aliança com Noé e seus filhos. Gênesis capítulo 9, verso 9. E o Senhor diz: e eu, eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência depois de vós. Deus procura manter a aliança. E o homem continua se corrompendo. E aí Deus resolve separar um povo, escolher um povo. Gênesis capítulo 12. Deus chama Abrão para uma aliança. E Deus chama Abrão para viver coisas maiores. E o Senhor fala com Abrão: Abrão, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra onde eu te mostrarei. Deus não tinha mostrado a Abrão a terra que ele o levaria. E Deus diz para Abrão: farei de ti uma grande nação. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Abraão creu nessa palavra. E a Bíblia diz que foi Abraão obedecendo a palavra do Senhor. E Abraão tinha 75 anos. É importante observar que nessa época Abraão não tinha filhos. Já Sara não gerava filhos. Sara não gerava filhos. E quando Deus fala com Abraão: farei de ti uma grande nação, Abraão acreditou nisso. E Abraão leva o seu sobrinho Ló, que morava na sua casa. Seu pai Harã tinha falecido. Abraão leva Ló consigo.
E a Bíblia diz que Deus vai cumprindo a aliança com Abrão e vai abençoando, a tal ponto que Ló também enriqueceu. Mas Ló quebra a aliança, escolhe o que parecia mais bonito aos seus olhos. E quantas pessoas hoje, enganadas por miragens, enganadas por cenário que Satanás constrói, coloca na frente de pessoas, e pessoas se corrompem, perdem tudo. É o final da história de Ló. Perdeu toda a riqueza, perdeu um quarto da família, porque a sua esposa vira uma estátua de sal. E depois, pior ainda, peca contra o Senhor quando ele se deita para atos sexuais com as suas próprias filhas. E gera um povo inimigo do povo de Deus. Porque quando o povo de Deus vem para conquistar a terra prometida, o rei dos amorreus, dos moabitas, Balaque, procura o profeta Balaão para fazer aliança, para dizer: não deixe esse povo passar por aqui, destrói esse povo. Olha como uma aliança quebrada causa desgraça e acaba com a vida de alguém. E Deus procurando aliança. Depois vem Sansão. O anjo do Senhor aparece à esposa de Manoá. Fala: você vai gerar um homem que será um Hércules de Deus, será um destruidor de Filisteu. E Sansão vem debaixo de um projeto de Deus, mas Sansão quebra a aliança, viola princípios, e você sabe, quando quebra a aliança, vira palhaço na mão dos inimigos, cego e palhaço na mão dos inimigos. E Deus continua tentando. E agora, Deus faz uma aliança com um homem chamado Eli, sacerdote. E Deus fala: Eli, a sua descendência ocupará o templo. A sua descendência servirá no templo perpetuamente. Deus faz uma aliança com Eli. Mas a Bíblia diz que os filhos de Eli eram filhos de Belial, pecaram contra o Senhor, quebraram a aliança. E agora Deus decide anular o que ele tinha falado. Que coisa horrível. Deus tem que voltar atrás com a sua palavra por causa de quebra de aliança. Levanta a mão que eu vou profetizar sobre a sua vida. Deus tem alianças com você. Deus tem alianças com a sua família. Deus tem aliança com a sua descendência. Deus tem aliança com o seu presente e com o seu futuro. Ninguém pode quebrar essa aliança a não ser você. E não permita que a aliança que Deus tem com você seja anulada por falta de vigilância. Quantas pessoas estão quebrando a aliança com Deus por falta de vigilância? E aí Deus agora, primeiro livro de Samuel, capítulo 2, verso 30. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, tinha falado eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desprezados. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais ancião algum em tua casa. E verás o aperto da morada de Deus em lugar de todo o bem que houvera de fazer a Israel. Nem haverá por todos os dias ancião algum em sua casa. E quando Eli e seus filhos quebram a aliança, Deus anula a palavra, e Deus começa a procurar alguém para fazer aliança. E aí Deus levanta Saul como o primeiro rei de Israel. Um camarada que tinha tudo para escrever uma história com um final feliz. Um camarada que Deus escolhe e prepara um projeto tremendo através da vida de Saul. Mas Saul peca contra o Senhor, quebra a aliança. E chega um momento, Deus sempre buscando aliança com o homem. Deus sempre buscando restauração na vida do homem. E Deus chega a uma conclusão, não tem outro jeito, senão eu enviar o meu único filho. E a Bíblia diz que Jesus deixa o seu trono de glória. O apóstolo Paulo escreve dizendo, Jesus, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, se entregou por todos nós e morreu
morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou soberanamente. Ele deu-lhe um nome que está acima de todos os nomes. E diante do nome de Jesus Cristo, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Não tendo outro jeito, Deus envia o seu Filho, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Projeto de Deus para restaurar a aliança com o homem. Só Jesus poderia fazer isso. E um dia, um sacerdote chamado Zacarias estava na escala de serviço no templo. E o anjo do Senhor aparece a Zacarias e diz para Zacarias que ele seria pai de um profeta. Ia nascer alguém chamado João, que seria o precursor, que viria abrir o caminho para a chegada de Jesus Cristo. E aparece João Batista pregando, dizendo: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E ele começa a dizer: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Veio João Batista pregando, trazendo arrependimento, confrontando pessoas, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E aí João Batista é preso, é levado para o cárcere, seria decapitado. Mateus 11, a partir do verso 2. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhes: ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Verso 5. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Aí eu fico me perguntando como João Batista, aquele que estava no ventre de Isabel, e quando Isabel tem um encontro com Maria, a mãe de Jesus, e a Bíblia diz que quando as duas estavam juntos, houve uma aliança no ventre das mães. Os fetos se movimentaram. João sabia ainda no ventre de Isabel que ali estava sendo gerado Jesus, o Filho de Deus. Aí eu fico me perguntando, como João Batista, que batiza Jesus, que declara: eu não sou digno nem de desamarrar as alparcas dos teus pés, eu não sou digno de te batizar. Jesus diz para João Batista: para que se cumpra toda a justiça. E João, quando batiza Jesus em águas, a Bíblia diz que uma pomba pousa sobre a cabeça de Jesus, o Espírito Santo em forma corpórea, e do céu se ouve uma voz dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. João Batista ouviu isso. No outro dia, vinha Jesus caminhando. João Batista, quando vê Jesus, diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas esse João Batista, no cárcere, manda os seus discípulos irem ao encontro de Jesus e perguntar: você é o Cristo ou nós vamos esperar outro? Mas por que João fez isso? Para que hoje nós tivéssemos a convicção de que a aliança que Deus fez com o homem veio através de Jesus Cristo e não virá outro. Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio trazer a aliança de Deus com o homem, restaurar a nossa aliança.
Jesus poderia mandar um recado para João dizendo, fala para João que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Fala com João que quando o Pai diz, façamos o homem, a nossa imagem, a semelhança, o Pai estava se referindo a mim, mas Jesus não faz isso. Jesus poderia mandar um recado para João dizendo, fala para João Batista, que fui eu que livrei Daniel das garras daqueles leões famintos. Fala para João Batista que fui eu que estava junto com o povo na coluna de fogo durante a noite e a nuvem de glória durante o dia. Fala para João Batista que fui eu que abri o mar vermelho para o povo atravessar. Fala para João Batista que fui eu que guerreei em favor do povo. Mas Jesus não fez isso. Por que Jesus não fez isso? Porque Jesus queria falar sobre o presente, sobre o que estava acontecendo. E quando eu leio essa palavra, Jesus dizendo, os cegos veem. Sabe o que eu entendo, presbítero Garcia? Que o testemunho que Jesus tem para a nossa vida não é o passado, mas é o presente que estamos vivendo. Essa igreja nunca viveu um tempo como nós estamos vivendo. Nós nunca ganhamos tantas pessoas para Jesus como esse tempo. Um tempo que o planeta todo diz tempo de crise. Um tempo que o planeta todo diz que é um tempo difícil. Essa igreja nunca abençoou tantas pessoas como temos abençoados. Nós nunca distribuímos tantas cestas básicas como temos distribuídos. Nós nunca abençoamos tantas pessoas como temos abençoados. Essa igreja nunca cresceu tanto como estamos crescendo nesse tempo que eles chamam tempo de pandemia. Os cegos estão vendo através da minha vida, na sua vida, que Jesus Cristo é o Senhor desse lugar. Nunca tantas pessoas confessaram Jesus Cristo como nesses dias estão confessando, dizendo, eu recebo Jesus como meu Senhor. Os cegos veem. Jesus disse, os coxos andam. Irmãos, nós nunca tivemos tantas mãos estendidas como temos tido nesse tempo. Os coxos que estavam entrevados, que nunca se movimentaram em favor da igreja, deixaram de ser coxos. Os coxos estão andando para abençoar a igreja. Os que estavam paralisados começaram a estender a mão para abençoar a igreja e começaram a caminhar para abençoar a igreja. Os coxos andam. Fala com João Batista que os leprosos são limpos. A lepra na Bíblia Sagrada representa pecado. Nós nunca tivemos tanta cura de leprosos limpos como estamos tendo nesse tempo, porque pecados estão sendo perdoados através da confissão do nome de Jesus Cristo, porque todo aquele que confessar que Jesus Cristo é o Senhor será salvo. Aleluia! Porque aqueles que creem em Jesus Cristo como Senhor alcançam a fidelidade de Deus e nós seremos chamados justiça de Deus por causa disso. Os leprosos são purificados, estamos vendo isso, Marquinhos, todos os dias. Leprosos sendo purificados, pessoas dizendo, pastor, ora por mim, porque eu não quero pecar mais. No dia 18 de março, nós fizemos o último culto presencial aqui. No dia 22 de março, eu fiz o primeiro culto online, era um domingo. E naquele domingo, um homem chamado Evaldo declarou, eu recebo Jesus. Esse homem, todos os dias, está na igreja pelos cultos online. Leproso curado, leproso restaurado. Fala com João que os leprosos são limpos. Os surdos ouvem. Pessoas que nunca ouviram falar bem de igreja evangélica me encontram na rua e falam, olha, eu ouvi a ação que a igreja que você ajuda está fazendo. Pessoas que nunca ouviram bem dizer o nome do Senhor estão ouvindo, surdos estão ouvindo o que Deus está fazendo entre nós. É isso que Jesus diz, fala para João que os surdos ouvem, fala para João que os mortos são ressuscitados. Quantos casamentos mortos
Quantas empresas mortas que nesses dias Deus está ressuscitando. Quantas pessoas que já estavam desiludidas de tudo, morreram por dentro, eram vivos, mortos, respirando, mas mortos, mas que declararam Jesus, e Jesus já está dizendo, fala com João Batista, que os mortos são ressuscitados. O que temos visto nesses últimos dias, essa palavra se cumprindo em nosso meio, Deus ressuscitando casamento, Deus ressuscitando empresa, Deus ressuscitando amizade, Deus ressuscitando vidas que estavam no CTI, prontos para morrer, 80% do pulmão tomado por Covid-19, e Deus entrou lá no CTI e curou essa pessoa. São muitos os testemunhos, mortos estão sendo ressuscitados. O que Jesus está dizendo? Cegos deixam de ser cegos, coxos deixam de ser coxos, leprosos são limpos, surdos estão ouvindo, mortos são ressuscitados, e aos pobres é pregado o evangelho de boas novas. Entra aqui do jeito que estava, entra aqui quebrado, arrebentado, mas não permanece quebrado e arrebentado. Entra aqui escória da sociedade, mas não permanece escória da sociedade. Entra aqui atribulado, destruído, vida emocional em frangalhos, vida financeira arrebentada, entra aqui sem caráter, sem moral. Mas quando entra nesse lugar, deixa de ser pobre e passa a ser herdeiro do reino do céu. Entra aqui em frangalhos e chega nesse lugar, alcança a graça, a bondade, a misericórdia do Senhor e são restaurados para a glória do Senhor. Uma aliança que não pode ser quebrada. A igreja do Senhor, ela está estabelecida debaixo de uma aliança que Jesus fez com a igreja. E Jesus declarou, contra a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão. Jesus não está dizendo que é controle remoto, que a porta vai se abrir automaticamente. Jesus está dizendo que as portas do inferno não prevalecerão. Irmãos, se é um momento que precisamos contra-atacar, é agora, é botar para quebrar, é povoar o céu, é esvaziar o inferno, é meter o pé, a porta não prevalecerá. Nós vamos esvaziar o inferno e vamos povoar o céu. Nós vamos levar vidas ao conhecimento da palavra. Nós vamos pregar Jesus Cristo em tempo e fora de tempo, porque os coxos estão andando, os cegos estão vendo, os mortos são ressuscitados, os leprosos são limpos, e aos pobres é pregado o evangelho de boas novas. Há uma aliança de Deus contra a igreja. Foi por isso que Jesus falou, Lucas capítulo 10, verso 19, levanta a mão para você receber, porque isso é a procuração de Jesus para você. Isso faz parte da sua história, isso faz parte do seu dia a dia. Foi Jesus que disse, e eu vos dou poder, autoridade, para pisar em cima de escorpiões, em cima de serpentes, destruir todo o poder do inimigo, e mal nenhum vai chegar na sua casa. É procuração de Jesus, é autoridade de Jesus para a sua vida. Você tem poder, autoridade para destruir as obras do inferno. Você está imbuído de poder e autoridade que Jesus te deu para você fazer a diferença. Eu quero falar com você que tomou uma decisão de servir a Jesus. Você que estava longe, você que está voltando para Jesus agora, ou você que está declarando Jesus como seu Senhor. Escreva aí uma frase, eu recebo. Está aí na tela, 21 97551 4444. Manda um WhatsApp dizendo o seu nome que você decidiu por Jesus. Nós vamos abençoar a sua vida. Eu quero orar por você, Pai. Eu entrego essas vidas que declararam Jesus como Senhor. Que a partir de agora haja uma mudança, uma transformação sobre a vida dessas pessoas. Nós declaramos a bênção do Senhor em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.